Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começou, né? Começou a Copa do Mundo. Estive acompanhando aí, assisti a estreia aí do México e África do Sul. Um jogo, na minha visão, um jogo fraco, né? E isso mostra a fragilidade do México, né? Porque vem do futebol da África do Sul, não existe futebol ali, né? E o México tinha todas as possibilidades de fazer um placar amplo, né? E perder essa oportunidade, né? Então, eu acho que se perder essas oportunidades contra seleções fortes, infelizmente não vai muito longe o México, né? Vem de uma campanha ruim, foi mal nos amistosos, né? Por mais que conseguiu alguns resultados, não praticou um futebol convincente para pelo menos ir longe na Copa do Mundo, né? As três seleções sede não tem pretensões assim na minha visão, né? Eu acho que não chega muito longe. Mas eu gostei da cerimônia, sabe? É um estádio espetacular, aquele estádio Azteca. Isso me fez voltar à nostalgia, né? Na época que os mexicanos disputavam a Libertadores. Então foi muito bom rever aquele estádio passando na nossa tela. E, cara, pra mim, assim, olhando, foi uma cerimônia muito bonita, foi uma estreia muito, muito top. Mas, conversando com colegas, né, são jogos de estreia muito fraco, né. O último jogo mesmo que a gente teve de estreia com o Vicente foi Brasil e Croácia, em 2014. Né, porque em 18 a gente teve Rússia e Arábia Saudita, um jogo sem graça, apesar da Rússia ter ganhado de 5-0, mas assim, não é um jogo que a gente para pra ver, entendeu? Em 2022, Catar e Equador, ali como que eu falo ali, acho que o Equador foi a atração do jogo, né? E México e África do Sul, né? Eu acho que na próxima Copa tinha que mudar um pouco esse chaveamento, sabe? Colocar um jogo mais chamativo. Colocar, tipo... Pode ser que a seleção seja fraca, pode ser que a seleção sede não seja chamativa, mas, pô, coloca uma seleção um pouco representativa, né? Pra gente fazer pra fazer um jogo, porque, cara, infelizmente essa África do Sul aí não teve jogo, sendo bem sincero, não foi um jogo legal da África do Sul. E pelos comentários lá, eu até assisti pelo SBT, o pessoal tava até comentando que, tipo, a decepção ali não foi a África do Sul, a decepção foi o México, porque jogar contra um time um futebol daquele da África do Sul e você não aplicar uma goleada, não jogar bem, sei lá, né? Então, assim, não foi um jogo charmoso, sabe? Que a gente olha assim de outras seleções, mas valeu pela cerimônia, né? Valeu pelo espetáculo que foi feito, como toda a estreia de Copa do Mundo, né? E eu quero comentar também sobre a entrevista do Rafinha, né? Para quem me acompanha, para quem me conhece, todo mundo sabe como eu sou um hater assumido do Rafinha. Por quê? Meu time não estava no Mundial de Clubes, mas, poxa vida, mano, é um evento top, eu achei top. Então, assim, eu acompanhei a maioria dos jogos que eu pude acompanhar, acompanhei. Pô, acompanhei meu rival, o Palmeiras, sabe? Um
time que eu detesto, que é o Flamengo. Acompanhei tudo, entendeu? Pô, achei muito top. Aí numa entrevista ele falando assim que tipo a FIFA tinha que consultar os jogadores para realizar esse tipo de campeonato, porque ele queria estar de férias. E o Zico foi muito bem quando o Zico falou, pô, beleza, ele tá falando que tá de férias, né? Mas o ano que vem tem Copa do Mundo no mesmo período. Ele vai querer estar de férias? Ele vai querer ficar fora da Copa? Então, tipo, mano, usando as palavras do Zico, as minhas. Eu acho que ele é um puta de um invejoso. É isso que eu acho. Fez a gente passar vergonha contra a Argentina, falando que ia dar tapa na cara dos caras, falando que ia partir pra... Era porrada neles, dentro e fora de campo, se precisar. Aí foi humilhado lá, passou bullying lá, você entendeu? Fez a gente passar vergonha por conta das falas deles. E aí, tipo, o cara, tipo, perde jogo assim, pra ele não vale de nada. Ele volta pra Europa lá, fica de boa, você entendeu? Fala que ele é mais valorizado na Europa do que aqui. Por que será, né? Por que será? E aí, a seleção ela não anda jogando aquele futebol vistoso, sabe? Um futebol que a gente sempre foi acostumado a assistir. E eles sabem que estão devendo. Mas o cara quer chegar lá na entrevista e falar assim, então, nosso dia a dia é o seguinte, a gente acorda, a gente toma café, aí depois a gente vai pro campo treinar, daqui a pouco eu não posso falar o que acontece depois, aí depois a gente cria um grupo lá de videogame, que a gente vai, pô, mano, puta que pariu, hein, velho. Tá tão legal, né, mano? Tá tão legal, vocês estão entregando resultado, vocês estão jogando bem pra caramba. Pô, que bacana, hein, velho. Mano, o mínimo que vocês fazem, mano, o mínimo que vocês deveriam fazer é não dar mais entrevista, mano. Fala assim, mano, não vou dar entrevista não, velho. Isso é bem sério pra você. A gente tá duvidando, tem muito torcedor que tá duvidando. Cara, eu não tenho nem o que dizer. Eu entendo os resultados, mas dentro de campo a gente vai mostrar pra eles que dá pra acreditar. Cara, a gente espera a resposta sim, mano. Você entendeu? Não resposta confrontativa, sabe? Eu agradeço por você estar apoiando, como ele respondeu pro Benja. Agradeço por você estar apoiando. Mano, sendo bem sincero pra você, mano, ter um cara como o Rafinha no elenco ali sabe, é deprimente, velho. É deprimente. Sabendo que até uma discussão que teve que o Vampeta que levantou essa possibilidade e o Neto também reforçou. Eu vejo muita gente falando, pô, o Igor Thiago foi mal contra o Egito. Então, agora não pode... Não. O certo é colocar o Endrick. O certo é colocar o Matheus Cunha, que era outro também que não era nem pra estar lá. O certo é colocar o Matheus Cunha. Aí o Vampeta falou, pô, mas peraí, gente. Vocês ficam aí nesse negócio de ficar trocando o Matheus Cunha, trocar Endrick, trocar... Mas aí, ninguém fala dos pontas, ninguém fala do Vinícius Júnior e do Rafinha, que são intocáveis e não estão jogando nada. Não estão jogando nada, mano. Até agora não mostrou nada. O Vinícius Júnior, ele não jogou nada. A Virgínia, ela conseguiu sugar toda a energia do cara, velho. E o Rafinha não existe, mano. O Rafinha não existe na seleção. O Rafinha, ele existe no Barcelona. O Barcelona, ele é uma coisa. Na seleção, ele é outra coisa. Tudo que ele tenta, ele não consegue, mano. Tudo que ele tenta dá errado. Então, tipo assim, pô, mano. Aí é engraçado que quando os dois saem, parece que o Brasil consegue armar jogadas. Que aí entra o Luiz Henrique, entra o Ryan, você entendeu? Ou até o Martinelli entra e consegue, e as jogadas conseguem sair. Mas quando esses dois saem em campo, a jogada não sai. É isso que eu fico pensando, pô, mano. A gente torceu tanto para a chegada de um cara assim, sabe? Tipo o John Ancelotti da vida, né? Mas dá pra criar, tá dando pra perceber que, tipo, existe uma certa panela, sabe? Eu não entendo, entendeu?
Então, assim, o jogo-chave, ao meu entender, o jogo-chave vai ser esse jogo contra o Marrocos. Não para decidir a vaga, porque, gente, se classifica 3. Dois vai para 16, para as oitavas, né? Mas na verdade vai para 16 avos, os 3, entendeu? 3 que se classificam. A diferença é que se o Brasil se classificar em terceiro, ele pode pegar uma seleção forte no 16 avos. Mas eu não tô preocupado se vai se classificar ou não. Mas esse jogo do Marrocos vai ser um divisor de água. Porque se o Rafinha e o Vinícius Júnior não for bem nesse jogo, a comoção vai ser geral pro pessoal colocar Ryan ou Luiz Henrique. Ou até Matheus Cunha. Martinelli. Então, assim, o jogo-chave, o jogo mais difícil do grupo, o jogo-chave vai ser esse. Eu espero que seja dessa forma. Eu vou torcer que jogue bem. Independente de eu não gostar do Rafinha, eu espero que jogue bem. Porque... independente de eu não gostar do jogador, E assim, eu tô sendo bem sério pra vocês, gente. Não gosto do jogador e não gosto dele como pessoa. Aquela entrevista lá com aquela mulher lá, ele mostrando os cremes, os perfumes lá, meu, aquilo ali foi uma coisa ridícula. Sabe, um cara, mano, sendo bem sério pra você, no meu círculo de amizade, assim, não tem condições. Eu acho que até como pessoa deve ser um lixo de pessoa. Então, mas assim, o que eu tô analisando aqui é futebol, entendeu? Então, eu vou torcer pro Brasil, independente. Eu também não gostava do futebol do Romero, mas eu torcia pra dar certo. Por quê? Porque ele joga no Corinthians, você entendeu? Mas eu sabia das limitações. Então, eu vou torcer pra dar certo. Mas se não der certo nesse jogo contra Marrocos, eu acho que o Ancelotti vai sofrer uma grande pressão em colocar esses moleques aí, mano. Porque, cara, eu não concordo mais que tanto a seleção como até o Corinthians, que é o meu clube, jogue por nome. Pra mim, quem tá bem joga. Quem não tá bem é banco e não tem conversa. Entendeu? É isso, gente. Deixa o like de vocês e até a próxima.